Vamos para o texto bíblico, que diz assim, em Gênesis capítulo 12. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Um dos textos que o nosso pastor usou hoje de manhã, mas também um texto muito conhecido também de todos nós. Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz EBD. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, e abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você será bendita todas as famílias da terra. Vou repetir. Ok? Em você, ou em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Queridos, quando nós olhamos para esse texto, é importante eu e você nós lembrarmos que nesse exato momento, Deus está fazendo uma aliança. Deus está fazendo um pacto. Deus está fazendo um elo com Abraão. Deus já tinha feito já uma aliança que nós conhecemos como aliança adâmica, que fez justamente com Adão. Só que agora Deus está fazendo uma aliança com Abrão. E o interessante, queridos, preste atenção nisso, que quando Deus ele faz essa promessa que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão tinha nada mais, nada menos do que 75 anos. Eu vou repetir. Quando Deus faz essa promessa para Abrão, sobre todas as famílias serem benditas a partir de Abrão, Abrão tinha 75 anos. Queridos, isso precisa fazer a gente pensar. Sabe por quê? Porque quando Deus ele faz uma promessa para Abrão com 75 anos de idade, muitos de nós olhamos para essa idade e diz o seguinte: não, 75 anos precisa de um cuidado um pouco mais especial. 75 anos está ali chegando ali já no tempo ali de reserva, já está no tempo ali para descansar um pouquinho. Tá, mas quem disse? Sabe o que a palavra de Deus está nos mostrando, queridos? Que para Deus fazer uma promessa para alguém, Deus ele não leva em conta as melhores condições. Deus ele não leva em conta as melhores condições físicas. Deus, para fazer uma promessa para alguém, Deus ele não leva em conta como que aquela pessoa está naquele momento. Não. O que Deus procura não são pessoas com as melhores condições. O que Deus procura são pessoas que são fiéis. São pessoas que são fiéis. Até porque, meu amado irmão e minha amada irmã, quem é que vai receber a coroa da vida? Aqueles que cantam bem? Aqueles que pregam bem? Aqueles que têm uma boa dicção? Aqueles que lideram muito bem? Não. Sabem quem vai receber a coroa da vida? Aqueles que são fiéis. Aí você pode perguntar: pastor, mas 75 anos, como assim? Pois é, como assim mesmo? Isso quer dizer que não importa a sua idade, Deus, ele tem promessa para você nessa noite. Quem acredita nisso? Independente da idade que você tem. Mas Deus, ele quer usar a sua vida. Só que, para eu e você passarmos por essa promessa, ou vermos a realização dessa promessa na nossa vida, porque com certeza Deus já falou ao seu coração alguma coisa que ele iria fazer com você.
Se ele não falou, você sabe o quanto que você já foi usado por Deus. Você já sabe o quanto que no seu coração uma verdade, um ministério, algo que Deus já colocou no seu coração para fazer. Todos nós temos promessas do Senhor. Mas, para cumprirmos essa promessa, eu e você precisamos passar por processos. Por isso que o tema da ministração de hoje à noite é suportando os processos. Eu e você, para cumprirmos a promessa do Senhor, nós precisamos suportar os processos. Até porque, meu amado irmão e minha amada irmã, só você sabe o processo que você está passando. É ou não é verdade? É ou não é verdade, igreja? Só você sabe o que passa no seu coração, só você sabe o que passa na sua mente quando você vai dormir e coloca a sua cabeça no seu travesseiro. E às vezes você pode ali estar dormindo ou querendo dormir e você fala: Deus, eu sei que eu tenho uma promessa do Senhor sobre a minha vida, mas por que isso ainda não aconteceu? Deus, o que está acontecendo? Porque quando eu era jovem, o Senhor disse que ia fazer isso na minha vida. O Senhor ministrou, o Senhor usou pessoas para fazer com que eu me sentisse útil no reino do Senhor. Por que agora estou passando por isso? O que está acontecendo comigo? Pois é, meu querido irmão, processos. Por isso que eu e você, nessa noite, vamos aprender a como suportar esses processos. Muitos querem, por exemplo, a promessa daquilo que Deus está fazendo na vida de uma outra pessoa. Olha como fulano de tal está fazendo, olha como que Deus está usando, olha como que está acontecendo, olha o que está acontecendo na vida dele, na vida da família, olha o que está acontecendo. Pois é, meu querido. Muitos querem a promessa que Deus fez na vida do outro, mas nem todo mundo quer pagar o preço que essa pessoa pagou. Repita comigo: quem vê glória... Vamos lá, igreja. Quem vê glória, não vê trajetória. Nem sempre quem vê a glória sabe o que aconteceu, o quanto que essa pessoa precisou renunciar, o quanto que essa pessoa precisou suar, o quanto que essa pessoa precisou se consagrar e jejuar para atingir tudo aquilo que Deus tem para ela. Muitos querem ver apenas o fruto. E os frutos, muitas das vezes, são vistosos, bonitos. E aí, algumas pessoas chegam próximo de alguém que está vivendo essa promessa, olha para ela e fala: caramba, olha que legal que está acontecendo. Mas quando chega perto, vê a renúncia dessa pessoa. Vê o que ela renunciou para estar vivendo tudo aquilo. E o que geralmente as pessoas fazem? Se afastam. Porque todo mundo quer participar do seu momento de glória, mas nem todo mundo vai participar do seu momento de derrota. Muitos veem os frutos daquilo que Deus está fazendo na sua vida, mas nem todo mundo tem a coragem de ver aonde que esse fruto, aonde que essa árvore está enraizada. O que gera esse fruto vistoso? Justamente a qualidade da raiz. Quem está entendendo diz amém. A qualidade dessa raiz. O que a palavra de Deus está falando com a gente, meus queridos, nessa noite, é que aquilo que vai acontecer publicamente não está ali à toa. Aquilo foi construído de um momento e vida e décadas de secreto. A raiz desses frutos da promessa são baseados em joelho no chão, e o quanto que essa pessoa cresceu e construiu o seu futuro no Senhor à base de joelho e oração. Tanto que quando nós vamos olhar para a vida de Davi em 1 Samuel, nós vemos o quê? Quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir o rei de Israel, Jessé apresenta para Samuel todos aqueles que eram os mais velhos, mas os mais velhos, segundo a cultura, eram aqueles que eram mais fortes porque eles eram dados à guerra.
Então Jessé apresenta para Samuel aqueles que aparentemente poderiam ser o rei de Israel. Passa o primeiro e Samuel diz, não é esse, não é esse. No terceiro Samuel diz, tampouco esse. E Samuel chega para Jessé e fala o seguinte, ué, mas você me apresentou todos os seus filhos? Aí Jessé chega e fala, não, tem o menor da casa. Mas ele é apenas uma criança. Mas onde é que ele está? Ele está fazendo aquilo que eu mandei ele fazer. Ou seja, o que Davi estava fazendo? Davi estava cuidando de todas as ovelhas do pai, sem plateia, sem aplauso, sem crítica, só estava obedecendo aquilo que o pai mandou fazer. Ele estava fazendo no secreto. O que Samuel faz? Você está fazendo aquilo que teu pai mandou no secreto, então vem para cá, porque a promessa que você fez no secreto, você é recompensado publicamente. E Samuel coloca Davi no meio dos irmãos, daqueles que eram possivelmente ou aparentemente com maior habilidade para ser o rei de Israel. Davi é ungido no meio daqueles. Por quê? Porque aquilo que é construído no secreto, Deus recompensa publicamente. Tanto que quando Jesus está ensinando em Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando sobre três questões, ou 3 pontos. Que pontos são esses? Sobre oração, esmola e jejum. Tudo aquilo que você fizer no secreto, Deus vai recompensar publicamente. Ou seja, quem é chamado por Deus para viver a promessa, primeiro precisa entender que eu e você não precisamos de aplauso e crítica para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Quando nós olhamos para a vida de Abrão, Abrão nasceu em Ur dos Caldeus. A história diz que era uma cidade muito abastada, uma cidade muito movimentada, uma cidade pela qual tinha muitas pessoas e muito trabalho ali a se fazer. Abrão, ele tinha um pai chamado Terá e teve 2 irmãos chamados Naor e Arã. A história diz que Terá, pai de Abrão, ele era um homem que era autônomo, ou seja, dependia das suas próprias convicções, ou melhor dizendo, do seu esforço físico para levar o pão de cada dia para sua casa. Porém, poucas pessoas sabem disso, mas Terá, ele trabalhava como autônomo sim, mas ele trabalhava também construindo imagens, construindo ídolos. E não apenas os construía, mas também vendia esses ídolos em toda a Mesopotâmia. Então, Abrão e seus irmãos, eles são ensinados, instruídos dentro de uma devoção politeísta. E olha que interessante. Dentro do contexto do Antigo Testamento, os mais velhos deveriam ir para o exército, ou seja, trabalhar também com questões de muita força. Abrão, ele era o menor da casa. Flávio Josefo diz que em uma das suas citações, melhor dizendo, sobre a história de Abraão, ele diz que em uma dessas viagens, Terá vai vender as suas imagens, vai vender os seus ídolos. E quando Terá sai, e os seus irmãos estão fazendo toda a produção, por serem homens mais fortes, Abrão está em casa, tomando conta de todas aquelas imagens. E a história diz que Abrão tem uma ideia. Que ideia é essa? Ele pega uma espécie de um martelo e começa a quebrar todas as imagens pequenas e coloca esse martelo no ídolo maior que todos eles. Criança arteira, não? A criança é arteira? O que vocês acham? Só um pouquinho, né? E a história diz que quando Terá chega dessa viagem, ele olha para Abrão e diz, Abrão, o que aconteceu aqui nesse quarto? E Abrão diz o seguinte, papai, o ídolo maior quebrou todos os menores. Quebrou todos os menores. Então Terá olha para Abrão e diz o seguinte, Abrão, isso é uma mentira. Como que esse ídolo maior quebrou todos os outros? Abrão, olha para isso daqui, Abrão. Isso daqui, Abrão, não tem vida. Isso daqui não se mexe. Isso daqui não tem sentimento. Como que isso daqui quebrou os outros? Então Abrão chega para Terá e fala assim, papai, se ele não tem vida, se não tem sentimento, por que o senhor adora eles?
Tanto que em Atos capítulo 7, versículo 2, essa história, ou parte dessa história, é citada pelo discurso de Estevão em Atos capítulo 7, versículo 2. Tanto que Estevão, no seu discurso, diz assim: Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, antes de morar em Harã. Ou seja, essa palavra que Estevão utiliza, apareceu no original, ela significa revelar perceptivelmente. Nós não sabemos como que Deus se revelou para Abrão, mas se revelou de forma perceptível. Abrão, mesmo pequeno, já sabia que o Deus que se manifestou a ele era maior do que todos aqueles ídolos que o pai ensinou para ele para adorar. A promessa de ser pai de multidões vem à tona aos 75 anos. 75 anos de idade. Olha a história de quando ele é pequeno para a promessa com 75 anos de idade. Mas Deus já vinha se revelando a Abrão durante muito tempo. Por isso que não é que as promessas de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, preste atenção nisso. Não é que as promessas do Senhor estejam demorando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seu relacionamento, sobre seus filhos. Não é que a promessa esteja demorando, é porque Deus está gerando essa promessa dentro de você. Não é que está demorando, é porque Deus pode estar gerando essa promessa dentro de você. Para eu e você vivermos todas as promessas do Senhor, eu e você precisamos suportar o processo. Qual processo que é esse? Em primeiro lugar, suporte a dor. Olha para o seu irmão, por favor, olha no fundo dos olhos dele e diz o seguinte: suporte. Vamos lá, gente, como força, de PIB de Unamá, suporte a dor. Gênesis 11, versículo 28, diz assim: Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Harã era irmão de Abrão, filho de Terá e pai de Ló. A palavra de Deus diz, nesse lugar, nesse versículo, que Harã morreu na terra de seu nascimento, ou seja, Harã tinha esse nome por causa da cidade. E a palavra de Deus diz que o filho de Abrão, chamado Terá, morre. Meu amado irmão e minha amada irmã, vamos pensar nisso? Como lidar com a morte de um irmão? Como lidar com a morte de um pai? Como lidar com a morte de um ente querido, meu amado irmão? Como lidar com alguém que estava com você todos os dias e do nada há essa ruptura existencial? A dor, ela é inimaginável. Eu costumo dizer que é somente o Espírito Santo de Deus para consolar um coração. Imagina agora um pai que perdeu o filho. E a Bíblia diz no Gênesis que Terá toma uma atitude. Ele olha para a sua família, reúne toda a sua família juntamente com Ló e ele toma a decisão. Já que isso aconteceu comigo, eu não posso ficar nessa cidade. Eu preciso ressignificar a minha vida. E a Bíblia diz que Terá, ele olha para Canaã e projeta o seu futuro. E projeta o seu futuro para Canaã. Só que enquanto ele está indo para Canaã, antes de chegar em Canaã, a palavra de Deus diz em Gênesis 11, versículo 32, que antes de chegar a Canaã, Terá para na cidade em que o filho faleceu. Olha que interessante. O projeto era para ir para Canaã. Quando eles estavam indo para Canaã com toda a família, ele chega em Harã e não consegue ir mais para Canaã. Por quê? Porque Terá, agora, ele olha para aquela cidade e começa a lembrar, começa a trazer a memória de tudo aquilo que o seu filho era para ele.
E a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 11 que Terá, ele não apenas vai até Harã, mas Terá morre também em Harã. Terá, ele não consegue chegar até Canaã. Por quê? Canaã estava perto, mas ele preferiu fincar estacas naquela dor. Fincar estacas naquelas memórias. Terá, ele preferiu olhar muito mais a dor daquilo que aconteceu do que ressignificar a própria vida. Ele chega em Harã e não consegue mais se movimentar, porque parece que a vida de Terá parou. Sabe o que a Bíblia nos ensina, queridos, nessa noite? Olha para o seu irmão de novo, não olha para mim não. Dentro dos olhos desse irmão. E você vai falar com toda a força que há no seu coração. Diga assim, não. Vamos lá, igreja. Não habite na sua dor, porque Canaã é logo ali. Não habite na sua dor. Não fique em estacas na sua dor. Terá, ele poderia ir para Canaã, mas ele preferiu parar esse processo, parar esse projeto. Por causa do quê? Porque ele preferiu ficar estagnado na dor, nas memórias. Querido, não fique estagnado naquilo que passou. A dor vai passar, o choro vai passar, a ansiedade vai passar também. A dor é apenas passagem. Não olhe para a dor como se ela fosse eterna. Inevitavelmente a dor ela virá, mas essa dor será sanada por aquele que sofreu em nosso lugar. Continuando no texto bíblico, Gênesis 12, versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão, deixa sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, versículo 5. Tomou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã e seguiu para a terra de Canaã. Ou seja, o que foi lugar de dor e de escravidão com o passado com Terá é o mesmo lugar de início para Abrão. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. O que foi lugar de dor e escravidão para Terá é o mesmo lugar onde Abraão dá mais um passo para o cumprimento da promessa, querido. Para Terá, lugar de morte, mas para Abraão, lugar de vida. Para Terá, lugar de habitação, para Abraão foi lugar de passagem. Para Terá, lugar de passado, para Abraão, lugar de futuro. Para Terá, lugar de choro, para Abraão, lugar de esperança. Para Terá, lugar de fim, mas para Abraão, lugar do início da promessa. Suporte a dor. Não habite na sua dor, porque Canaã está mais perto do que você imagina. Em segundo lugar, para viver as promessas do Senhor, em primeiro lugar, suporte a dor, em segundo lugar, suporte a dúvida. Abraão, Sarai e Ló, com todas as suas posses, chegam a Canaã. E o interessante é que Canaã, quando Abraão e toda a sua família chega até lá, ela nada mais, nada menos está em posse de 10 povos diferentes. Abraão poderia muito bem chegar e dizer assim, Deus, já que o Senhor me deu essa terra, eu estava esperando aqui um lacinho vermelho para mim. Como um presente, foi o Senhor que me deu esse presente. Poxa, Senhor, por que o Senhor não fez isso? Mas não. Tanto que, a própria palavra de Deus diz que quando eles chegam em Canaã, havia uma espécie de santuário pagão para os cananeus.
Só que em Gênesis 12, versículo 7, Deus diz: a tua descendência darei essa terra. O que Deus mostra para Abraão é uma promessa, mas isso não quer dizer que Abraão tinha que ficar na sua zona de conforto. O que Abraão faz? Ele olha para aquilo ali e fala assim: Senhor, essa terra aqui é minha mesmo? É da minha descendência? É. Mas os meus olhos naturais só estão vendo povos que são inimigos do Senhor. O que eu faço? E a palavra de Deus em Gênesis diz o seguinte, que nesse lugar, Abraão levantou um altar de adoração ao Senhor. Os olhos humanos está habitada pelos cananeus, mas pelos olhos da promessa, não. Essa terra aqui foi Deus que me prometeu. Essa promessa foi Deus que me deu. Essa terra foi o Senhor que me presenteou. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar hoje. Eu preciso consagrar ao Senhor hoje. Por mais que essa terra ainda seja habitada por cananeus e pessoas que são inimigas do Senhor, eu preciso parar de ter dúvida. Por quê? A dúvida pode gerar incerteza, mas a fé gera a certeza que a promessa se cumprirá. Abraão começa a perceber algumas questões muito interessantes. Tanto que ele é conhecido pela sua fé. Abraão começa a perceber algo muito importante. Quando ele começa a invocar o nome do Senhor, nesse lugar onde habitavam os inimigos do Senhor, ele já começou a visualizar questões que a gente precisa falar nessa noite. Mesmo que ele não fosse pai ainda, mas mesmo assim, através da promessa, ele podia se ver como pai de multidões. Vou repetir. Por mais que ele ainda, e a gente vai falar sobre isso, não tinha filhos ainda, através da fé, ele poderia se ver como pai de multidões. Por quê? Porque a fé, repita comigo, igreja, a fé faz com que eu viva como, mesmo que eu ainda não seja. A fé faz com que eu viva como, mesmo que eu ainda não seja. Deus me deu essa terra aqui, então eu vou agir como dono dessa terra aqui. O Senhor me prometeu que vai me usar no ministério, por mais que eu ainda não tenha a consagração dos homens, mas eu vou andar como um homem segundo o coração de Deus. O Senhor me prometeu que eu vou ser uma mulher de Deus, então eu vou andar segundo uma mulher de Deus, porque quando tiver a consagração dos homens, você já é. Ou seja, antes de você ser, você pode muito bem viver como? Através da fé. Suporte a dúvida. Suporte agora também a impaciência. Nesse lugar onde Deus separou para Abraão e para sua família, a palavra de Deus diz que esse lugar agora chega uma tremenda fome. E Abraão agora tem uma grande ideia. A gente precisa fazer alguma coisa. E Abraão tem uma ideia genial. Vamos para o lugar onde tem comida. O que Abraão faz? Vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, o rei do Egito olha para a sua esposa e fala o seguinte: a sua esposa, o que Abraão faz? Não, ela é minha irmã. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que esse rei do Egito, ou faraó, abençoa a vida de Abraão com bois, ovelhas, jumentos, escravos. Recebeu tudo o que esse faraó poderia dar para Sarai. Mas sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que Deus fere a Faraó, e não somente a Faraó, mas toda a sua casa com grandes pragas. E Abraão agora precisa correr do Egito e precisa voltar para o lugar onde não deveria ter saído, porque ele fez algo que não teve a aprovação de Deus, não foi a vontade de Deus. Agora ele precisa voltar atrás e recolher todos os cacos de integridade que ele tinha. Repita comigo, igreja. Não tente colocar a sua mão onde Deus já colocou a dele. Não tente ajudar a Deus.
onde Deus direcionou para você, não está funcionando do jeito que você acha que tem que ser, Deus não falou para sair, continua lá. Não tenta ajudar Deus. Não coloca sua mão onde Deus já colocou a mão dele, por mais que você não veja. E em quarto lugar, suporte a renúncia. Repita comigo, suporte a renúncia. Abraão e Sarai, eles eram idosos. E não apenas idosos. Estamos falando aí de mais ou menos um homem com 100 anos e uma mulher de 90 anos. E faziam 13 anos que Deus não se revelava para Abraão. 13 anos. E depois, quando Deus ele se revela para Abraão, Deus se revela como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus se revela como Todo-Poderoso. Ou seja, Deus se apresenta como detentor de todo o poder, inclusive deles gerarem filhos a partir de então. Abraão tenta ajudar a Deus com relação a Ismael, mas a promessa estava em Isaque. O milagre acontece. Deus manda Isaque. Abraão tem relacionamento agora com Isaque, seu filho. Tudo caminhando muito bem. O filho da promessa chegou. Está tudo bem, tudo em paz. Mas Deus, em Gênesis 22, chega para Abraão e fala o seguinte. 22, do 1 ao 2. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, estou aqui. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu vou lhe mostrar, ofereça-o como holocausto. Deus pede para sacrificar Isaque. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai e mãe. Levanta a sua mão, querido. Isso. Deixa levantada por enquanto. Se Deus chegasse para você, que está com a mão levantada, e falasse assim, eu quero seu filho como sacrifício. Não precisa responder. Pois, pode baixar. Se Deus chegasse para você e falasse o seguinte, sacrifica o seu filho. Eu tenho certeza, conheço os irmãos. Vocês iam falar o seguinte, Deus me coloca no lugar dele, mas ele não. Mentira ou verdade? Não é verdade? Esse filho que é o filho da promessa, Deus chega para Abraão e diz, ofereça ele como sacrifício. Meu querido irmão, não tem esse sentimento que você teve agora no seu coração? É o mesmo sentimento que Abraão teve. Deus, como assim? Como assim, meu filho? O filho da promessa. O Senhor me deu uma promessa, por que o Senhor pede para sacrificar justamente Isaque? Abraão está no maior desafio da sua vida. Abraão agora precisa sacrificar o próprio filho por obediência. Mas antes de subir para sacrificar o filho, Isaque, Gênesis 22, versículo 5. Abraão pega 2 servos. Pega Isaque. E vai andando com Isaque e com os servos. Eu gosto de imaginar Abraão com Isaque aqui na mão cantando, Deus de milagre, Deus de promessa. Pai, o que está acontecendo? Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. E está andando. Quando chega o lugar para sacrificar Isaque, Abraão, segundo a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 22, versículo 5, diz assim, Abraão, virando para os servos, e diz assim, fiquem aqui com o jumento. Disse ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Querido, olha para esse irmão que está do seu lado. Olha de novo dentro dos olhos dele, por favor. Isso, esse irmão cheiroso, demorou 1 hora para se arrumar para estar aqui. Olha dentro dos olhos dele. Isso, não olha para mim não, olha dentro dos olhos dele. Isso. Pergunta assim para ele. Como que
Vamos lá, igreja. Como que Abraão diz aos servos que vamos adorar e depois voltaremos? Se Abraão ia sacrificar Isaque. Por que Abraão chega e diz para os servos isso? Servos, eu vou lá. Deus mandou sacrificar o meu filho. Mas eu estou dizendo para vocês que nós estamos subindo. Mas eu tenho a plena certeza que nós vamos voltar, porque eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Abraão sabia que teria que sacrificar Isaque, mas mesmo assim ele diz, vamos adorar. E depois nós vamos voltar. Certeza que nós vamos voltar. Por quê? Porque por mais que Abraão sacrificasse Isaque, o El Shaddai, o Deus de Abraão, já tinha mostrado para ele que ele, como todo-poderoso, por mais que Abraão sacrificasse Isaque, Deus tinha o poder de ressuscitar Isaque. Tanto que em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 ao 19, diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Abraão tinha uma promessa. Quem está entendendo diz amém. Agora eu imagino Abraão com Isaque voltando, dizendo assim, morte e choro, nunca mais. Não é isso? Tristeza, como é que é? Tristeza e dor, nunca mais. E nunca mais mesmo. O interessante é que quando Isaque chega para Abraão, ele diz o seguinte, pai, a lenha está aqui, eu estou aqui, o Senhor está aqui, mas pai, cadê o cordeiro? Onde que está o cordeiro? O que Abraão diz para Isaque? Deus proverá. Deus proverá. Queridos, Gênesis 22, do 16 ao 18. Aos olhos humanos a promessa estava com dias contados, mas para Deus era apenas o início do cumprimento da promessa. Tanto que em Gênesis 22, do 16 ao 18, diz assim, assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Se nós estamos aqui foi porque alguém obedeceu a Deus. Lembra quando eu falei agora há pouco sobre a pergunta de Isaque para Abraão? Mas Deus, eu estou aqui, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro que precisou ser sacrificado? Ou seria sacrificado? Qual é a resposta para isso? Essa pergunta de Isaque é uma pergunta profética. Como assim uma pergunta profética? Estamos em Gênesis, mas agora a gente precisa ir para os evangelhos.
Onde é que está o cordeiro que o Pai providenciou? João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro que vai no nosso lugar. Esse é o cordeiro que não foi encontrado nenhum tipo de mancha. Esse é o cordeiro que será sacrificado. Tanto que em Isaías 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadeiro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a sua boca. Por mais que isso estivesse acontecendo em Gênesis, em Jesus, a palavra de Deus nos mostra que em Jesus é a maior promessa que nós podemos ter. Em Jesus é a promessa, Ele é o prometido, Ele é o Cordeiro. Jesus é a promessa de Deus para a humanidade. Pai, cadê o Cordeiro? Isaac, talvez você não entenda hoje, mas no tempo certo o Cordeiro vai ser providenciado. E não apenas, Isaac, para estar no seu lugar, mas está no lugar de toda a raça humana. Jesus, Ele é a promessa, meu amado irmão e minha amada irmã. Para vivermos todas as promessas do Senhor sobre nós, precisamos suportar a dor, precisamos suportar a dúvida, suportar a impaciência e suportar a renúncia. E tudo aquilo que Jesus nos ensinou nos evangelhos. O nosso Deus tem promessas para mim e para você nessa noite. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Mas nenhuma dessas promessas é maior do que o Senhor da glória. Deus quer usar você sim, mas Ele quer restaurar a sua vida primeiro. O nosso Deus é o Deus de promessas. Cada um de nós tem promessas do Senhor sobre a nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que essa noite é o início de uma jornada ministerial, profética, para a minha e para a sua vida. Em nome de Jesus. Fecha seus olhos, meu irmão.